O Wesley tá confirmado nesse time ou não tá? É muito cedo para falar sobre isso ainda. Ele vai conversar conosco a partir de agora, vai falar desses dias de treinamentos, das chegadas dos companheiros, a questão da adaptação de cada um que vem chegando e dos que já estão aqui para com os que estão chegando, e também ele confirma para a gente essa questão do setor do meio campo, como fica, em um questionamento que nós fizemos com a entrada do Léo Cereja, ele, o Wesley, na equipe do Asa. E também a chegada de novos atletas, né? Então eu acredito que essas 2 semanas aí ela é necessária até para poder se enquadrar todo mundo no esquema do jogo do Rodrigo. Hoje a gente vai ter muito mais variação tática, né? A gente era um pouco limitado no estadual, então hoje com as peças que chegaram, eu acredito que ele tem um leque de opções para poder colocar o sistema que ele bem desejar. Então eu acredito que essas 2 semanas vai fazer muito bem pra gente, para que a gente possa chegar lá contra o Sergipe muito forte. E os atletas que estão chegando dentro de uma qualidade técnica esperada é um pouco maior do que tinha antes, teoricamente. Então isso gera uma disputa salutar, melhor dentro de campo, né? Porque cada um vai querer treinar um pouco mais, se doar um pouco mais para manter a titularidade ou até ser titular, né? Sem dúvida, eu acredito, e aí é um fato, né? A gente viu que quando o Rodrigo chegou, o nosso sistema defensivo ele conseguiu dar uma solidez muito grande ali. Teve sistema que teve 3 zagueiros, outras vezes ele colocou 3 volantes, que foi o que emplacou no decorrer do campeonato. E eu acredito isso que realmente pela falta de opção que nós tínhamos na frente. Hoje, obviamente, que a gente tem muito mais opção na frente, então se ele quiser colocar um sistema muito mais ofensivo também dá para poder fazer. E sem sombra de dúvida, o elenco ficou muito qualificado, irmão. Eu joguei alguns contra o Charles, o próprio Ítalo zagueiro também. O Léo eu já conhecia também de jogar contra, e os outros só de conhecer assim, mas não de jogar nem trabalhar juntamente. Mas você vê no dia a dia que eles são muito qualificados para o que fazem, né? E são peças que realmente veio para poder agregar e que vai ser uma disputa muito grande. O Rodrigo vai ter uma dor de cabeça absurda. Em termos de características dentro de campo, suponhamos criar uma situação aqui que o Cereja seja titular da equipe, ele vai ter que tirar alguém do meio. Suponhamos que ele tira um Colina no primeiro volante, aí o Aleph geralmente faz esse papel, você estaria disposto a fazer um papel de segundo volante. Essa é uma situação. E uma outra situação, mantém o Colina, mas tira um outro jogador de meio para aqui, e você sendo mantido mais no meio, mas puxando um pouco mais para o lado esquerdo. Também tem essa característica você, Wesley? Sim, na verdade esse sistema que ficou, né? O Colina, eu e o Aleph, ele se iniciou por uma necessidade e que andou muito bem, deu uma trinca muito boa ali, mas originalmente a gente sempre fez aquele segundo volante, né? Eu nunca fui tanto o primeiro porque eu saio muito mais, mas eu sempre joguei com 2 ali, no caso, eu e mais um, então isso aí é uma normalidade que acontece. Então ficou de eu e o Aleph ser um pouco mais adiantado pelas deficiências do grupo, pela característica também que encaixou, e tanto que desde que o Rodrigo chegou, essa trinca não se desfez mais e nós fomos até a final. Mas, se tiver que recuar um pouquinho mais, eu joguei até mesmo contra o CSA, assim. Na chegada do Rodrigo, ele colocou 3 zagueiros, eu e o Aleph, então a gente jogou lado a lado, eu saindo um pouco mais, mas isso aí não é problema nenhum, não. Eu acredito que a gente deve manter a mesma postura que a gente manteve no campeonato estadual, né? Não só no estadual, mas quando a gente pegou algumas outras equipes aí também, por exemplo, o Internacional, a gente teve uma postura mesmo sendo derrotado, teve um padrão de jogo, e eu acho que isso hoje é nítido no Asa, né? Nós temos um padrão de jogo, os jogadores já se conhecem, e a permanência de alguns também vai facilitar para que a gente possa desenvolver no decorrer do campeonato. Então é continuar fazendo o que a gente faz, ganhar os jogos em casa e tentar somar o máximo de pontos possível fora para a gente poder facilitar a nossa vida no campeonato. Em todos os aspectos tem a questão da adaptação, tanto para quem chega, para quem já está, se adaptar também aos novos que estão chegando. Como tem sido esse relacionamento no cotidiano? Cara, esse grupo aqui, e sem sombra de dúvidas, ele é um dos grupos mais tranquilos assim que eu trabalhei. A nível de recepção, a nível de brincadeira, de zoação, você vê que é um ambiente muito alegre, muito feliz. O Cezinha até deu um comentário anteontem aqui, brincando, ele, parece que eu tô aqui já tem 5 anos, porque a recepção sempre foi muito bem-vinda, né? De todos os atletas que vieram, que passaram e dos que chegaram agora. Então eu acredito que esse cotidiano de brincadeira, de zoação, de amizade, ele vai facilitar para que dentro de campo também a gente se cobre, mas que as coisas andem um pouco mais rápido.
Tá aí o Wesley, meio campista alvinegro, que fala fácil pra caramba, também tem uma percepção boa leitura e é também, assim como eu disse com o Rodrigo Fonseca e com outros jogadores, muito educado, diferentemente de alguns, viu? Pra gente que trabalha na imprensa, é bom demais quando você encontra um atleta que ele tem uma leitura e uma didática quando fala da forma que o Wesley faz. Ele é diferente nas entrevistas. São poucos, inclusive, que conseguem falar tão tranquilamente como o Wesley faz. Então, quando ele começa a falar, a gente para ouvir. Então isso aí já é um ponto positivo e a leitura de jogo que ele tem. E é óbvio que o Cardeal perguntou, e aí, vai tu ou não vai? Ele disse, não, em qualquer lugar que ele me colocar eu jogo. Então, ele quer jogar. Ele vai até no Inter. Ele já percebeu que realmente a disputa vai ser grande. Eu não sou especialista, tem 3 especialistas aqui, mas assim, eu vejo que ele encaixou bem nesse sistema do Fonsecão ali, né? Com 3 volantes, mesmo com 3 volantes, com ele um pouco mais adiantado, né? Vou fazer uma pergunta para você. Pois não. Eu sei que o titular do Asa, do lado direito, o lateral direito, é o Paulinho. Sem dúvida nenhuma. Mas você enxergaria a possibilidade, abrindo vaga para o jogador de meio de campo que chegou recentemente? Enfim, isso. Você vê possibilidade, o André, do Wesley de repente ser uma opção para o lugar, não para ser o titular, mas opção de banco para o Paulinho na lateral direita ou não? Acho que se mudar o sistema, Jorge, como lateral, eu acredito que não, mas se, por exemplo, e é um dos sistemas, uma estrutura tática que o Rodrigo faz com 3 zagueiros, eu acredito que o Wesley, ele consegue desempenhar a ala direita. Porque ele já faz isso naturalmente quando está na segunda linha do meio de campo, que faz esse jogo de dentro para fora principalmente. E consegue também, fez contra o CRB lá no estádio Rei Pelé, mais aberto, né? Não tanto jogando mais centralizado. E marca muito bem isso, ele é muito dinâmico. O Wesley, inclusive, falando com outros jogadores do elenco do Asa, ele sempre fala só, o Wesley é o motor do time. É aquele jogador que eu citei, inclusive, um termo utilizado para o Wesley, é aquele cara silencioso. Só que taticamente ele tem uma leitura absurda de inteligência. Então, respondendo essa sua pergunta, mudando o sistema para um 3-4-3, por exemplo, acredito que o Wesley ele pode cair pelo lado direito. Mas se for para jogar com os 4 na linha de defesa, acredito que não. Porque aí se perde muito a dinâmica dele, por exemplo, no meio de campo. Mas mudando o sistema e a estrutura tática, eu acredito que o Wesley consegue desempenhar bem sim. Que ele tem essa versatilidade de jogar em qualquer lugar do meio de campo, que o Wesley jogou até agora no Asa, ele tem uma regularidade muito boa. Amado mestre, muito obrigado pela resposta. Pois não. É um jogador que tem um dinamismo muito grande e nessa mobilidade que ele exerce no setor de meio campo, ele tem uma capacidade também muito interessante. Quando ele falou para o Eduardo Cardeal nessa entrevista coletiva que o fato dele sair muito, principalmente dessa característica que se tem a responsabilidade de uma marcação mais intensa no grande círculo, mas que também tem a possibilidade de armação, é uma característica, Moraes, que muitos comentaristas hoje utilizam, né, aquele futebol moderno, né? Volante moderno, né? Muita gente coloca isso, que é aquele que sabe marcar e que ao mesmo tempo sabe atacar. Só que o Wesley, ele tem uma característica mais ofensiva e que para mim isso é bem refletido no comportamento dele dentro de campo. É mais ofensivo do que defensivo. E o lado realmente discreto que ele apresenta dentro de campo acaba sendo para qualquer treinador, eu diria que o ponto de maior tranquilidade. É um jogador que não aparece mais, tanto assim para os olhos do torcedor, mas que dentro de um conceito que o técnico estabelece, ele consegue cumprir isso aí muito bem. Acredito que vai ser, nessa Série D do Campeonato Brasileiro, uma peça quase que intocável nesse meio campo do Asa. Só se acontecer realmente uma tragédia que ele não consiga ter uma sequência de boas apresentações para que ele venha perder essa titularidade, mesmo com a chegada outros jogadores para compor esse setor de meio campo, mas de características diferentes daquela que ele exerce. É um jogador que tem a capacidade de marcação, mas de ofensividade, tem uma característica muito boa para dar um preenchimento nesse penúltimo terço, nesse último terço que o Asa vai precisar na Série D do Campeonato Brasileiro. Para mim, não seria nenhuma surpresa, senhores, se o Wesley aparecesse na seleção do Campeonato Alagoano.
pelo futebol que ele conseguiu apresentar na temporada. E um futebol de regularidade. Eu não lembro do jogo que a gente fez aqui menção de que o Wesley fez uma partida ruim. Pelo contrário, é um jogador que não conseguiu ser aquele cara extraordinário dentro de campo, mas ao mesmo tempo não conseguiu também ser um desastre. Ou seja, conseguiu um aspecto linear dentro de campo nas suas apresentações. Por isso que acredito que vai ser titular na Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo sem estar acompanhando os treinamentos, nem o que pensa o técnico Rodrigo Fonseca nessa nova fase do Asa. Esses princípios que traz o Wesley para dentro do sistema e dos conceitos do Rodrigo Fonseca, que eu ainda tenho uma dúvida se é o Léo Cereja que vai entrar de titular ou não. Mas ele foi contratado para isso. Penso assim também. Ele foi contratado para ser o titular. Mas gera uma dúvida tão grande na cabeça do Rodrigo Fonseca, esse aspecto de ter um jogador como o Wesley, que tem essa mobilidade, que tem versatilidade, que joga em qualquer setor do meio de campo, que o Rodrigo deve estar pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Porque um jogador desse como o Wesley, em qualquer time, para qualquer técnico, ele é primordial para qualquer momento do sistema tático da equipe, do que ele entenda, do que ele possa fazer em qualquer situação, inclusive de jogo. E aí, como eu disse, quando o Léo chegou, para mim ele chega como titular. Eu só não sei se vai ser o Wesley que vai sair. E aí fica a cargo do agora, Fonsecão, André, segundo Tio Leclerc. Desses 3 jogadores que o Asa tem no meio de campo, Colina, Aleph e Wesley, vamos falar desses 3 que a gente viu jogando no campeonato. Se você for assim atirar para escolher um para sair, você vai tentar atirar no Colina. Talvez seja o jogador mais humilde, assim, vamos falar essa linguagem dentro de campo em relação àquilo que pode trazer de benefício para o time do Asa. Agora, ao mesmo tempo, o Colina é o único primeiro volante dos 3, primeiro mesmo, porque o Aleph, ele não, para mim, não me agrada fazendo o primeiro volante. O Wesley já disse que não gosta de fazer o primeiro volante, que faz o segundo, como já fez e faz muito bem. Então, o resultado, sobra o Colina, que também é o único que é da posição de primeiro volante. Aí, de repente, você vai dizer, eu não vou tirar esse cara, porque é o único dos 3 que pode fazer essa função com titularidade, com a cabeça erguida, porque é da posição. Então, sempre vai ser essa dúvida na cabeça do Rodrigo Fonseca, porque tirar quem? Tirar quem a essa altura para trazer o Léo Cereja para jogar no time do Asa como titular? Compõe esse setor do meio campo do time do Asa. Então, eu acredito que ele não mexe no Didira. Nesse setor do meio campo do Asa, não mexe. E aí eu estou mais tentando concordar, querendo concordar com o que disse Jorge Moraes. De repente, sobrar aí para o Colina, que seria não por questões técnicas, mas de repente por uma questão de uma adaptação melhor para um decorrer do jogo, enfim, não é? E voltando o Aleph para fazer ali o primeiro volante e mantendo o Wesley no jogo de Didira e mantendo também o Léo Cereja. Eu diria, viu, senhores, que é uma dor de cabeça legal que o Fonsecão está tendo aí para definir esse meio campo do time do Asa. Os demais setores, acredito que não deve mexer, quer dizer, nas laterais. Na zaga, creio que ele vai mexer na zaga. Eu creio que o zagueiro que veio lá do CSE, o Ítalo Rogério, ele veio também para ser titular nesse time do Asa. E acredito até que a zaga do Asa, para esse início de Campeonato Brasileiro, se não tiver alguma modificação, deverá ser o Rony Lobo e o Ítalo Rogério, né? Essa zaga, pelo menos eu acredito nisso. Lá na frente, aí o Cardeal já trouxe ontem e essa informação de que o Júnior Viçosa está treinando e treinando muito bem. Está bem, para de repente ser titular aí nesse início de Campeonato Brasileiro, assumindo ali a camisa 9 do time do Asa,
não é? Ele usa 33. Não, a 33. Mas sendo bem, 9, ele é o dono da camisa 9. O centroavante ali, mesmo com a 33. O Júnior sendo Viçosa, o centroavante treinando ali. bem, é o dono da camisa 9. Mas aí, essa é a questão. Será que ele, psicologicamente, crê que ele está bem? O cara não esquece, mas fisicamente vai estar bem, não é? Tomara que sim. E se estiver bem, se estiver aí no seu 90%, já está legal. Pra pôr pra jogar e, não é? E ver como ele deve se comportar, não é?